Eterno e santo Deus, mais uma vez nós nos encontramos no posto do dever. E quando nós estamos no posto do dever, nós contamos com a sua proteção, não somente para mim, mas para tantos quantos estão dispostos a ouvir a verdade do Senhor para esta hora. Ajuda-nos aqui nesta lição e que cada pessoa, com qualquer das necessidades, quer sejam espirituais, naturais, financeiras, possam eles encontrar um único caminho e pode levá-los a ter suas vitórias. Perdoa, portanto, nossas falhas, qualquer coisa que impediria teu Espírito, o Senhor possa limpar as nossas mentes e ajudar-nos a ver melhor este caminho do alto, pois esperamos que somos aqueles os quais têm sido preordenados para caminhar neste caminho do alto. Ajuda-nos, pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Podeis assentar. A Escritura foi lida na carta aos Hebreus, capítulo 12, começando com o primeiro verso. Eu quero também chamar a sua atenção para estas palavras. Como cristãos nascidos de novo, como crentes aqui no final do tempo, nós temos que fazer o jogo de acordo com as regras. Como cristãos nascidos de novo, como crentes aqui no final do tempo, nós temos que fazer o jogo de acordo com as regras. Mensagem: o que é necessário para vencer toda a incredulidade. Queremos caminhar por alguns pensamentos expressados pelo profeta nesta mensagem, nesta escritura, antes deste capítulo 12, Paulo, escrevendo o capítulo 11, ele deu aqui este capítulo 11 de Hebreus, o qual todos conhecem. Estamos relembrando que isto trata de uma grande galeria dos heróis da fé, assim chamados. Então, Paulo, portanto, estava dizendo, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e ele traz esta advertência
deixemos todo o embaraço e o pecado, que é a incredulidade, que tão de perto nos rodeia. Então, nós estamos aqui nas sombras da vinda do Filho de Deus. Estamos certos disto, e mesmo assim, nós encontramos em uma condição de anemia, uma anemia espiritual, varre o mundo, já faz algum tempo. Nós devemos ser grandes, e grandes e fortes e poderosos, exatamente nessa hora mais difícil. Poderosos guerreiros da fé que abalem uma nação. Nós somos resultados do abalo desta nação, pela mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7. Vivemos seguindo e recebendo ainda estes efeitos benéficos para a nossa vida de esperança, de encontrar a Jesus Cristo nos ares. Então, estamos nesta noite, bem aqui nas sombras da vinda do Filho de Deus. Reconhecemos de fato, como já foi expressado, estamos em uma condição de anemia, mas as palavras deste mensageiro nos encoraja para nos comportar como grandes, fortes, poderosos guerreiros da fé, que abalem uma nação. Deus nos deu isso. Ele nos deu isso, nós simplesmente devemos receber. Então, há coisinhas sobre nós que nos impedem em correr. Vamos colocar de lado todas estas coisinhas pesadas, porque estamos olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o qual foi feito um homem na terra e habitou entre nós e se fez pecado, para que, através de sua justiça, nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Talvez nossos visitantes, um ou outro, pode sair daqui e expressar essa interrogação. Ouvi um evangelho, uma pregação de um evangelho meio estranho em relação ao que é conhecido aí fora através do sistema religioso, qualquer denominação que você conheça. Mas então, se isto ocorrer com você, permaneça insistindo. Se houver alguma incompreensão, volte, tome o endereço desta igreja e caminha um pouco mais e examine isto, porque esta é a última mensagem que está campeando a terra para juntar um grupo de pessoas que creem que eles não são existentes apenas como humanos aqui embaixo,
e que esse não é o último endereço. Nós queremos voltar para o endereço original. É estar lá onde estivemos, nos pensamentos de Deus. E você precisa se preocupar com isso, porque, a meu entender, o fato de você estar aqui para este tempo de culto, de adoração, me deixa crer que lá antes da fundação do mundo, nos pensamentos de Deus, quando Ele pensava, Ele te viu aqui hoje, nessa hora, assentado aonde você está, vestido com esta roupa que você está vestido, dessa mesma cor. Ele tem esse filme lá em seus pensamentos. Então você não é uma pessoa tão perdida, tão sem esperança como talvez você tenha pensado, porque você foi encontrado aqui nesta noite no endereço que Deus viu você procurar hoje. Então aceite o convite para nós voltarmos para aquele lugar onde você esteve e eu estava também lá. E essa gente estava também lá. Este evangelho é um evangelho de retornar para o lugar de onde temos vindo. Pecadores, de um modo geral, têm sido evangelizados para tomar a fé em Jesus e crer como seu Salvador, para ser salvo, para não ir para o inferno. Não, nós estamos pregando é que nós já somos desde antes da fundação do mundo. Nós estamos voltando para lá. Então, este evangelho que está pegando você agora como se você nunca esteve em Deus, como se você nunca esteve no pensamento de Deus, ele não te leva a lugar nenhum, mas a revelação de Jesus Cristo leva. E é isto que nós estamos procurando pregar aqui nesses dias, a revelação de Jesus Cristo. É aquela que você teve antes da fundação do mundo. Nós entramos por um desvio que Adão também entrou. E Eva abriu o princípio, e assim ficamos nós na mesma fila. Mas nós temos crido que temos tido esta representação lá, e nós vamos voltar para lá. Então eu quero tomar a mensagem deste mensageiro, uns pontos aqui, ou algo que possa te ajudar a compreender o que temos crido nesse dia. Então, pense nisto, em abandonar as coisinhas que nos impedem em correr. Vamos colocar de lado todas estas coisinhas pesadas. Estamos olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Qual foi feito homem na terra, habitou entre nós, se fez pecado, para que através de sua justiça nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Ele tornou em nós, pecadores, para que pudéssemos nos tornar em sua justiça. Por outro lado, assim, ele se tornou em mim, para que eu pudesse me tornar nele. Ele era o Filho de Deus, ele era um pecador. Ele tomou o meu lugar. Ele tornou-se um pecador. Oh, você sabia que Jesus se tornou um pecador sem ter pecado? Tornou-se isso para encontrar conosco, que nós pudéssemos encontrar com Ele, reencontrar. Então, e quando vemos isso, isso devia atrair
a atenção de cada homem e mulher e deixar de lado cada conversinha de incredulidade. Deixa a incredulidade de lado. Deixa de ficar pensando que a religião do teu avô, do teu bisavô, do teu pai ou da tua mãe, do teu parente, que é aquele que é o caminho. Não, o caminho é Jesus Cristo. Eu gosto disso. Colocar de lado cada peso e pequena incredulidade que tão de perto nos aflige. Alguma coisinha surge. E nós dizemos, bem, eu nunca ouvi isso antes. Talvez você vai para casa e fala, eu nunca ouvi isso antes. Que bom que você agora não pode falar isso mais. Hoje, depois desse culto, você não pode mais. Agora aqui, assim, não ouvi antes. Na hora que você for para a sua casa, você ouviu antes de chegar na sua casa. Não tem desculpa. Ou você entra pelo caminho aberto por nosso Senhor Jesus Cristo para viver eternamente, ou se perde para nunca mais ser encontrado. Você está me pondo medo. Não estou pondo medo. Eu estou querendo que você não tenha medo. E venha, e aceite o caminho. É Jesus Cristo. Então, o profeta disse, examine as Escrituras. Se estiver na Bíblia, fique com aquilo. A Jesus Cristo não está na Bíblia? Então fique com Ele. Aqui. Vocês aqui, irmão Brana se referindo aqui a uma experiência, mostrar na natureza como é que a gente também deve se colocar para voltar ao lugar de origem. E a maneira como se chega aqui, as coisas naturais, alimentos para nós, são produzidos pela terra. Nós comemos as coisas produzidas pela terra. Ela recebeu uma ordem para produzir sementes conforme a sua espécie. Portanto, os frutos também têm que ser conforme a sua espécie. Então, uma coisa que está em obediência completa. Só o ser humano que saiu fora das ordens, mas o restante permanece. Você joga um grão de milho na terra e a terra trata de trazer outro grão de milho, um punhado de espigas e grãos. Você joga um grão de trigo, ela traz de novo aquilo. Não troca. Não faz isso. Ela tem todo o ingrediente para reproduzir a semente que é jogada de qualquer espécie que ela tenha vindo. E nós, seres humanos, também somos uma semente. Você sabia que esse você aí, eu aqui, essa pessoa aqui, essa pessoa aí, não é essa pessoa que é predestinada. O que é predestinado é o que é chamado de semente. É de onde se originou. Então não é a pessoa. Você tem que descobrir se você vem vindo de lá, com essa semente, para crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É uma semente que testifica disso. Não é a pessoa predestinada. É a semente. E vamos ver aqui, o irmão Brana fez uma comparação. Ele estava numa cidade, numa região que havia um cultivo, ao nosso ver, mais destacado de maçãs. Maçãs. Era plantada a mudazinha de maçãs. E ele disse que quando você coloca aquela pequena planta ali, não maior do que isso, né, simplesmente uma mudinha, cada maçã que já esteve naquela árvore
está bem ali então. Cada sementinha. Uma maçã ali, uma mudinha, ela já esteve na macieira. Certamente está. Se não está, então nós temos a pergunta: de onde é que veio? Se não está ali, naquela macieira, de onde é que veio? Porque apareceu maçãs ali. Então apareceu maçãs na macieira, porque a macieira tinha condições disso. Ela precisou da terra, mas ela é aquela semente. A terra tem só que reproduzir. Então, de onde vem? Está na árvore. Ora, agora eu quero te ajudar. Nós temos lá no Éden, nas Escrituras testificam que havia duas árvores. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. Está tudo lá. Agora, eu estou procurando aqui, com o Evangelho de Jesus Cristo, a levar para o seu coração uma mensagem que lá dentro do seu coração, num compartimento aí onde mora a sua alma, e se isto saiu de Deus, então eu quero provocar que saia um nascimento aí de uma filha, um filho de Deus. Tem condições disso. Então, de onde vem, se não está? Então, não tem como aparecer mais. Está na árvore. Você planta a árvore no chão, você a irriga, coloca água nela. O que aquela pequena árvore faz? Ela tem tudo o que precisa. Ela só tem que receber esta umidade, esta água. O que é que a árvore faz? Ela cresce. Ela cresce. Toda semente jogada ali no solo, ela é uma semente sadia, tem o germe da vida, ela nasce. Para não nascer, você tem que guardar num lugar fora da terra. Agora, você tem que ter um novo nascimento. Então, você tem que estar no lugar próprio para nascer de novo. Você crê nisso? Olhem lá. O que aquela pequena árvore faz? Ela cresce e como cresce? Ela bebe e suga da terra água. Ela extrai mais do que a sua porção, mais do que o suficiente para saciá-la. Ela extrai tanto até ao ponto de começar a soltar galhos, ramos, maçãs. Então desce e se esconde durante o período do inverno. Tem uma inteligência lá, que quando vem algo que é para destruí-la, ela tem um lugar de esconderijo. Ela desce lá para o lugar de onde saiu sua vida, esconde lá. Quer dizer, se sepulta e fica quietinha lá até passar essa ira, essa tormenta. E observe bem, ela faz isso no período do inverno, não deixando que a seiva morra na árvore, porque se vem o inverno e ela fica na árvore, então ela morre. O inverno a mata. Que inteligência a faz correr para dentro do chão. De onde vem essa inteligência? Se escondendo durante o inverno, pegue água numa caneca de flandre e a despeje em uma cerca. Cerca é feita de uma madeira que tem resistência, mas não tem mais vida para brotar. Aí então vamos jogar água lá, numa cerca, e veja se ela descerá quando o inverno chegar. Certamente ela não descerá
alguma inteligência a faz descer. Aquela mesma inteligência que faz a água correr ali dentro é o mesmo Espírito de Deus que nos trouxe para este encontro aqui. Você não veio por acaso. Você estava preordenado para estar aqui agora. Você estava preordenado para isso. Ninguém pode tirar a vida sua. Não pode. Pode ser que Deus permita que saia dali, alguém não chegue vivo em casa. Mas você está aqui e veio vivo. E agora nós estamos te preparando que se chegar a sua hora ali fora, você esteja com Jesus Cristo em seu coração. Porque haverá uma ressurreição e você voltará outra vez. Porque você tem vida para reproduzir. Olha, o mesmo Espírito que está nos ajudando aqui, sob lugares celestiais em Cristo Jesus, para encontrar a sua bondade e misericórdia para as horas que estão à nossa frente. Oh, Ele é real, Deus é real. Você crê nisso? Deus é real. Agora nós descobrimos, então, nesta pequena árvore, ela impulsiona. Quando ela cresce, ela empurra para fora. E quando você nasce no reino de Deus, apenas um bebezinho em Cristo, tudo que você necessita nesta jornada da vida está em você. Não vá você confiar que será salvo porque teu pai foi uma boa pessoa, até tenha vivido o evangelho mesmo. Não serve para você. Não serve para você. Você tem a mesma estrutura de nascer, voltar, que teu pai, se nasceu de novo, teve, você terá que ter também. Olhem aqui, está em você quando você recebe o Espírito Santo. Olha, receber o Espírito Santo é receber o Pai de Jesus, sabia? Você sabia disso? É receber o Pai de Jesus. Ele falou, eu vou e venho. E ele voltou mesmo. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Não vemos ele aqui com os nossos olhos naturais, mas nossos corações testificam que há um espaço ocupado por ele. Olhem bem. Então, quando você recebe o Espírito Santo, então o que você tem que fazer? É beber. Eu estou te dando uma bebida aqui essa noite, tá? Quero que você entenda isso. É beber e continuar bebendo. Faça o que a árvore faz lá. Porque quanto mais ela bebe da água, suga da terra, mais fruta ela manda para fora. Não pare quando você apenas se unir à igreja e for batizado, apenas continue bebendo até que você tenha fé para isso. E fé para isso é fé para aquilo e empurre para fora, até que todas as manifestações do Espírito Santo estejam vivendo na igreja. Agora é uma igreja, várias pessoas juntas, formou o corpo místico de Jesus Cristo na terra. Irmãos, esperamos que essa pergunta que vem aqui, como somos plantados? Não é de qualquer jeito. Cada semente tem sua maneira de ser plantada, de ser cuidada. E assim para o reino de Deus também. Tem que ser cuidada. Como somos plantados, já que se trata de seres humanos,
Nós somos plantados em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Você já imaginou Jesus Cristo assim, buscando encontrar no seu coração um espaço para Ele? Você vai deixá-lo para o lado de fora ou abrirá seu coração? Então, o profeta ensinou isto assim: aqui está, somos plantados em Cristo Jesus. Agora, eu creio apenas na minha apreciação a Ele. Ele é a inesgotável fonte da vida, pois você não pode esgotar sua bondade. É isto aí. Algumas pessoas pensam: eu detesto ter que rogar tanto a Deus. Não seja uma pessoa assim. É isto que Ele quer que você faça, que rogue a Ele. Ele tem um prazer, Ele tem tudo que nós precisamos. Então Ele podia nos dar isso, assim, Ele está vendo nossa necessidade, por que Ele não dá? É um prazer que Deus tem, ouvir você pedir aquilo que é seu. Mas já é meu. Não, mas Ele tem o prazer de passar para você cura divina, libertação, salvação de sua alma, uma vida segura, e viver aqui com esta esperança de que a vida não termina aqui, há uma vida eterna. É isso, gente. Não tendes porque não pedis. Você não tem recebido isso porque não pede. Não pedis porque não credes. Pedi abundantemente para que a vossa alegria se cumpra. É a Escritura. É isto que Deus deseja. Pedir grandes coisas. Hoje, grandes coisas é resumido na palavra prosperidade. Prosperidade. Prosperidade está resolvido. É melhor você dizer: com a prosperidade fica-se envolvidos. Não é resolvido. Não é resolvido, é envolvido. Aí não tem mais tempo para nada. O senhor não vem na igreja? Mas eu estou ocupado. E agora? Mas você vinha tanto. Mas agora minhas coisas, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu quero que você entenda: Jesus Cristo não quer ser apenas seu curador, e nem apenas só seu salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer tudo de você. Ou tudo ou nada. Dar uns pouquinhos, Ele vai esperar. Às vezes Ele tem que deixar você ficar doente um bom tempo, porque você não olha para cima mesmo, não busca Ele, não interessa olhar para o alto. Então Ele bota você numa cama e ainda te põe uma certa doença que tem que ficar deitado de costa. Ele vai mexer para cá, dói, mexe para cá, então fica de costa, não está doendo. Porque a hora que você estiver acordado, pelo menos você está olhando para cima. E é assim que Ele faz com seus filhos desobedientes. Venha e obedeça a Jesus Cristo. Faça parte dessa gente aqui. Um dia desse, essas pessoas vão desaparecer destas ruas, destes lugares, e você fique sabendo: se você não desaparecer com eles, fala: fiquei e agora não tem mais jeito. Não, o senhor está passando medo de mim. Não, então tudo bem, mãe. Se você quiser ficar assim mesmo, não precisa ficar com medo. Fica assim, então. Eu estou pedindo por centenas de almas nesta reunião. Amém? Eu estou pedindo por cada pessoa enferma que entrar por esta porta, que saia daqui bem. Eu creio que você vai embora curado, vai libertado. Você tem uma experiência com o Espírito Santo aí. É aí. É uma classe de fé. Nós somos gentios.
Nós somos os últimos. Entramos porque Deus cegou seus próprios filhos para nós entrar. E Jesus veio aqui e enalteceu a nossa fé de gentio. Aquele centurião chegou lá e falou: eu já vim aqui para te encontrar, porque é o seguinte, eu deixei em casa meu servo lá, mas está mal, eu vou voltar, e se o senhor não tiver dó, não fizer algo por ele, eu vou voltar para sepultar. Ele disse: mas então ele está doente, fala, eu não sou digno de levar o senhor lá na minha casa, para entrar lá no meu teto, eu não sou, mas eu vim aqui para pedir o senhor, fala só uma palavrinha, meu criado sarará. Oh, eu quero essa classe de fé. Eu quero essa classe de fé. É essa classe de fé que a noiva fica pregando direto. Não é minhas mãos em cima de você, é a sua fé em cima de você. Ora, gente, observe aqui. E ele disse: estou crendo nisto, que partirmos, que esse não seja outro encontro, mas que seja um reavivamento aqui nesta cidade. E eu quero concluir aqui em pensamentos expressados pelo irmão Brana e uma outra mensagem sobre essa classe de poder, essas coisas aqui. E ele disse sobre o reavivamento, e falamos, lendo aqui na mensagem. Ele disse, a mensagem, reavivamento, você sabe o que é? Para nós, cristãos desse dia, desta classe de fé, bem entendido, fé é dado por medida, e você que acha que tem uma fé bem pequenininha, você tem direito de ter um pouco mais. Mas se você não procura por esse direito, você fica desse jeito aí mesmo. Mas então procura uma classe de fé, reavivamento. Você sabe o que é reavivamento? Bem, em poucas palavras, reavivar é trazer de volta o que foi perdido. Então reavivamento por aí afora é só cura divina. O que aparece mais e prosperidade. É só dar tudo em determinados lugares, o negócio multiplica mesmo. E tem gente que dá testemunho disso, como se dá também de cura divina. Você vai duvidar? Se te falei, eu não tinha mais nada, fui lá e dei tudo lá, fui embora a pé para casa. Tem 3 empresas agora, tem um caminhão rodando, carro novo, e você vai falar que é mentira. Mas escuta, é isso que é a sua vida eterna? É isso? Isso passa. Reavivamento não é trazer boas coisas para dentro da igreja. Não, aí não é. Há bastante gente. Não é uma boa coisa? Não, o irmão Brana disse que não. Ele disse, reavivamento não é trazer boas coisas para dentro da igreja, mas é tirar as coisas ruins de dentro dela. Você está disposto? Tira as coisas ruins, olha. Tira. Esse é nosso trabalho. Como que a igreja vai empurrar para fora as coisas ruins, se só houve pregação que faz conservar até a coisa lá do mundão aí, entrando e tomando conta. O que é isso? Olha aqui, reavivamento não é trazer boas coisas para dentro da igreja, mas é tirar as coisas ruins de dentro dela. Dela quem? Da igreja. Eu já preguei arrependimento, só ainda não batizei ninguém ainda. Então vai aí o café da manhã aqui. Um reavivamento bom para a igreja, noiva, é como aquele que o mar faz. Você sabia que o mar dá a maior lição para a igreja? O mar é como aquele que o mar faz. Olha, sem precisar de nenhuma gota de água a mais.
De vez em quando você chega lá na margem dele, ele está bufando, vem, sai para fora, e se você não corre, ele te leva. E fala, mas o irmão Brando olhou aquilo, falou assim, mas por quê? Não botaram nenhuma colher de água a mais lá, por que está sobrando? Por que está vindo para fora? Aí ele passou a observar, e ele diz, sem nenhuma gota a mais, ele está mandando água para fora. Dá de água a mais dentro dele. De vez em quando. Você sabe o que se faz? Então, ele vai empurrando para fora, para lá, vai para a margem, lá para a praia, as sujeiras, as imundícias, as coisas mortas, vai empurrando para lá. Aquilo que é reavivamento do mar. Limpa-se tudo, joga para fora. E tem seres, coisas lá que não sei o nome, que quando até morre lá, em vez de aquele, sei lá, peixe ou o quê, não come. Pega ele, põe lá fora e fica de lá olhando. Se ele estiver vivo, remexer e for embora, tudo bem. Mas aí se ele está quieto, eu acho que o bicho pensa, esse não vive mais não. Aí ele vai lá e come ele. Ele come. Mas por que ele botou lá fora? Há uma coisa nele ensinando que esse ser aí afogou, pode ser que está vivo, se pôr ele lá, ele vive. Aí ele não mexe, não sai do lugar mesmo, ele vai lá e come. Por que ele não comeu quando ele encontrou lá? Alguma coisa deu ele essa inteligência, essa coisa assim. Então, se o avivamento mesmo, reavivamento nosso da noiva é tirar para fora tudo que está errado, contrário à palavra. Por isso, nossas irmãs não cortam seus cabelos, não usam roupas imorais, transparentes, e esse monte de coisa, e essa coiseira, essas aparências do mundo, elas vão deixando isso para lá, porque ela está recebendo o reavivamento. E ninguém mais tem direito em reavivamento do que essa noiva. E você pode olhar no nosso país, quando começou, pelo rádio. Olha lá se nós estamos com aquilo. A gente chegava nos lares, nos sítios, fazenda, a irmã estava lá com a saia abaixo do joelho e às vezes até arrastando no chão. E emendado, manga, tudo, roupa assim. E agora? Vamos olhar como é que nós estamos. Depois, não, nós somos a noiva, nós queremos isso, estamos nisso. Não está em lugar nenhum, está andando de ré. É ir para a frente. Vamos buscar este reavivamento, vamos sair melhores daqui. Não é só os pecadores saírem melhor, não. É todos nós. Você crê nisso? Vamos aplaudir Jesus e vamos para casa. Jesus terminou a reunião, uma reunião lá, e disse assim que eles cantaram um hino e foi embora. Se vocês quiserem cantar, nós vamos embora. Tem uma alma, nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando,
necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amado, não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos